Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos, disciplina de Educação Física do Colégio Esmeralda, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre algumas questões relacionadas à nossa alimentação, tá bom? Convenciona-se chamar as questões relacionadas à alimentação como nutrição, tá? Então, quando vocês ouvirem o termo nutrição, vocês já sabem que ele vai estar sempre atrelado a essa questão da alimentação, ou seja, tudo aquilo que nós ingerimos, né, através da nossa alimentação. E basicamente o que eu queria passar para vocês, pessoal, é o conhecimento aqui da pirâmide alimentar. Tá? Provavelmente vocês já viram isso aí durante as aulas de ciências. Eu vou tentar falar um pouquinho, de maneira um pouquinho mais aprofundada, sobre de que forma que essa pirâmide ela influencia nessa ingestão dos alimentos e o que isso significa para nossa atividade física, né? Que é vamos dizer assim, o foco da nossa aula, as atividades e os exercícios físicos. Então, de que maneira é a nutrição ou aquilo que a gente ingere através da nossa alimentação, de que maneira isso vai impactar aí enquanto a gente pratica algum tipo de atividade física, algum esporte, aula de educação física mesmo na escola, né? Então a gente vai tentar fazer um pouco dessa ligação. E para entender, para ilustrar como isso funciona, a gente vai falar em cima aqui da pirâmide alimentar, que é essa ilustração que vocês estão observando, e que essa ilustração ela funciona como uma maneira da gente poder observar de uma maneira simples, né, quais são os alimentos, né, que devem ser consumidos em maior e quais são os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade no nosso dia a dia. Tá? Observando questões de saúde, né? Então, para a nossa saúde, o que é melhor ser consumido em maior quantidade e o que é bom ser consumido numa menor quantidade. Esse é o objetivo da nossa aula hoje, através aqui da apresentação para vocês da pirâmide alimentar. E como eu disse, no final a gente tentar relacionar isso com a atividade física e o exercício físico, que é o foco da nossa aula. Tá? Então, o que é essa pirâmide alimentar, pessoal? Como vocês podem ver, ela é uma ilustração que mostra da base até o topo a quantidade de determinados tipos de alimentos que a gente deve consumir no nosso dia a dia. Então, como vocês podem observar aí na base da pirâmide, o alimento que deve ser consumido em maior quantidade, vamos dizer assim, é a água, né? A água ela é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. O ser humano não sobrevive sem água, então, e é um alimento que deve ser consumido, ou é um elemento que deve ser consumido em grandes quantidades, né? Não há um limite muito adequado para que a gente consuma água. A água é uma coisa que a gente pode consumir livremente, quanto mais melhor. Obviamente que não ultrapassando o limite aí do bom senso, né? Mas assim, a quantidade de água que nós ingerimos no nosso dia a dia, ela vai ser diretamente proporcional à nossa saúde. Então, quanto mais água a gente ingerir, melhor vão funcionar algumas questões vitais aí do nosso corpo humano. Tá? Então, a água e líquidos, né? Mas também não podemos confundir esses líquidos com, por exemplo, bebidas como refrigerante, sucos industrializados, né? Esses sucos que vêm na caixinha ou que vêm na latinha, porque são bebidas, como eu disse, que são processadas, né? São ricas em gorduras e açúcares que são extremamente prejudiciais ao nosso organismo. Então não é esse tipo de líquido que nós estamos falando. O líquido, no caso aqui, é a própria água ou sucos naturais, sucos que são feitos da fruta no momento em que você vai fazer o consumo daquela fruta e você vai ali e prepara o suco e toma aquele suco na mesma hora. Essa sim é uma bebida extremamente saudável. Aquelas que são processadas, industrializadas, recomenda-se aí um consumo moderado dessas bebidas, tá? Então, essa é a base da pirâmide. Logo acima, a gente vê que existe o grupo 1 dos alimentos, que são aqueles alimentos conhecidos como carboidratos, né? O que são esses carboidratos? Eles são conhecidos, como a gente pode ver aqui, ó, os alimentos verde claro são os alimentos energéticos, tá? E qual que é a função do alimento energético, né? E é importante a gente saber, principalmente quando a gente fala sobre atividade física e exercício físico, né? Para fazer qualquer tipo de atividade física, qualquer tipo de exercício, a gente precisa do quê?
A gente precisa de energia, né? O nosso corpo é movido por energia. E o que fornece energia para o nosso corpo é exatamente esses alimentos que a gente está falando. E quais são eles? São basicamente os grãos, que vêm aí do trigo, da soja, né? O arroz, o milho, né? São alguns exemplos de grãos que fazem parte aí dessa parte aqui da nossa pirâmide, que muitas vezes servem de base para a produção dos pães, né, do macarrão, né, alguns tipos de alimentos aí que são produzidos à base desses grãos. E além disso também fazem parte os tubérculos, né, que são os alimentos que vêm aí da terra, né, eles nascem embaixo da terra, que é a mandioca, a batata doce. Então todos esses são os alimentos que fazem parte aí do grupo dos alimentos energéticos, tá bom? Os carboidratos que fazem parte dos alimentos energéticos. Eles estão aí na base da pirâmide porque devem ser consumidos uma boa quantidade, tá? Logo acima deles a gente vai ver que tem o grupo 2 e o grupo 3 aí no mesmo nível, tá? Grupo 2 seriam as verduras, os legumes, e o grupo 3 que são as frutas, tá? Ambos fazem parte aí da mesma etapa da pirâmide, do mesmo grupo, né, ou melhor, do mesmo nível, em grupos diferentes, o grupo 2 e 3. São conhecidos como os alimentos reguladores, porque eles contêm aí os macronutrientes conhecidos como vitaminas e que fornecem ao nosso corpo a função de regular os órgãos do corpo humano, né? Então eles vão fazer com que os órgãos do nosso corpo humano, as funções do nosso corpo humano, funcionem de acordo com o que é esperado, tá? Essa é a função dos alimentos reguladores ou das vitaminas, né, como a gente pode dizer, que fazem parte aqui do grupo 2 ou 3, ou seja, que também devem ser consumidos numa boa quantidade diária. Logo acima vem os alimentos derivados do animal, né, dos animais. Então a gente tem aí os peixes, né, o frango, a carne vermelha e a carne branca, né? E eles são os alimentos, como eu disse, que são derivados dos animais. E além disso, o leite, os ovos, né, os queijos, que também são originários aí de alguma maneira que vêm também dos animais. Esses são os alimentos conhecidos como construtores, né, porque são ricos num macronutriente conhecido como proteínas. São eles que ajudam aí a construir o tecido do nosso corpo. Um exemplo, por exemplo, o tecido muscular, né? Quando você aumenta o seu tecido muscular, quando você faz um exercício, você fica mais forte, seu músculo aumenta, quer dizer que você está construindo esses músculos. E os tijolinhos que compõem essa construção vêm desses alimentos, os construtores ou as proteínas, que surgem aí dos alimentos derivados dos animais. Por fim, pessoal, a gente tem aí o grupo 7 e grupo 8, que são os alimentos ricos em gordura, tá? E açúcares. Por que eles estão aqui no topo da pirâmide? É a menor parte da pirâmide, portanto, são os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade comparados aos outros alimentos, tá? Então, sempre consumir baixíssimas quantidades de açúcar e gorduras. Essa é sempre a proposta. São alimentos que também fornecem energia, mas que, por uma série de outros motivos, eles são muito prejudiciais ao nosso metabolismo, tá? Então podem causar inúmeras doenças, podem causar envelhecimento precoce. Então, por esse motivo, eles devem ser consumidos numa menor quantidade, tá? E é isso, pessoal. Encerrando aqui a nossa videoaula, espero que vocês tenham compreendido aí o funcionamento da pirâmide alimentar. Caso tenham alguma dúvida, pode nos chamar aí durante essa quinzena, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e estamos juntos aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.